Olá, eu sou Juliana Cunha, sou psicóloga, sou coordenadora na SaferNet Brasil, sou responsável por um serviço que orienta crianças, adolescentes, pais e educadores que estejam vivenciando alguma situação de violência na internet. E qual é o papel da escola como fonte de orientação e segurança de crianças e adolescentes? A escola ela tem um importante papel para orientar as famílias e, claro, garantir a educação digital das crianças. É super importante a escola promover ações ao longo do ano, em conjunto, claro, com os responsáveis, os pais, os familiares, e debater o tema. Existem diferentes temas que preocupam pais e que podem ser objeto de discussão na escola. E essa responsabilidade, ela está prevista no próprio Marco Civil da Internet, né? Qual é o papel das escolas? A gente não pode deixar de falar que proibir não educa, mas educar protege. A escola pode educar para proteger. E os pais, eles podem se construir algumas estratégias possíveis para negociar o acesso à internet. A discussão não é usar ou não usar, acessar ou não acessar, mas como acessar. E aí uma das principais dúvidas dos pais é sobre o uso de ferramentas de controle parental, que são ferramentas que estão disponíveis aí no mercado para restringir o acesso a conteúdos que eles não consideram apropriados. Mas é super importante ir além da fiscalização e vigilância. Os pais, de um modo geral, eles confundem mediação com fiscalização e vigilância. Não é a mesma coisa. Então, o que eles podem fazer? Primeiro, estabelecer regras de uso, horário, duração para acesso. Usar a internet é divertido, então as crianças podem querer ficar horas na internet. Por isso, negociar os termos e a duração disso. Orientar os filhos a conhecer regras de serviços que acessam. Os pais não precisam ser experts, nem conhecer todos os aplicativos que os filhos usam, impossível. Mas ele deve orientar os filhos e garantir que eles conheçam essas ferramentas. Perguntar, sabe como denunciar? Sabe como bloquear? Você configurou a privacidade desse seu aplicativo? Ajudar os filhos a aprender a configurar a privacidade de suas contas. Dá trabalho, os pais muitas vezes estão super ocupados, mas é preciso, especialmente nos primeiros anos, sentar do lado, navegar junto, saber usar junto. E conversar sem julgamento, sobre a vida online dos filhos. Os filhos saem com amigos e os pais perguntam, e aí, foi aonde, com quem? Vale a mesma regra para a vida online? Quem são seus amigos na internet? Quais são os espaços que você frequenta na internet? É super importante lembrar que os pais, eles são responsáveis por tudo que uma criança ou adolescente faz na internet. E a escola tem que deixar isso claro, isso é um papel da família. E é mais um motivo para intensificar a responsabilidade de acompanhamento. Deve-se refletir junto com os responsáveis que a internet é como uma grande praça pública, uma imagem que a gente cita aqui de forma recorrente, mas que é muito didático. Quando uma criança ou adolescente sai na rua ou entra em comunidades na internet, ele está acessando um mundo interessante de oportunidades, mas que vem com alguns riscos também. A cada etapa de vida, a criança vai ganhando maturidade para conhecer, para ir mais longe, para fazer mais coisas sozinha. E isso vai permitir que ela esteja mais consciente de como é possível diminuir esses riscos. A imagem mais didática para ilustrar isso é uma criança que atravessa uma rua. Ela não atravessa sozinha, ela aprende que é preciso segurar na mão, atravessar na faixa e com um sinal vermelho. E só depois, em um outro momento, com tudo isso já aprendido, ela pode transitar com mais segurança e poder, claro, explorar melhor alguns desses espaços. Essa mesma regra vale para a internet. Então, o que a gente sugere? A gente sugere que a escola oriente as famílias a acompanhar o uso, a construir e negociar os limites, em sintonia, claro, com as crianças e os adolescentes. Como é que a escola pode estimular o uso da internet? Mais do que
fiscalizar, vigiar, ensinar os pais a como controlar. As escolas, elas são um bom exemplo de como usar a internet de forma positiva. Então a escola pode recomendar fontes que sejam mais positivas na internet. Páginas, conteúdos, podem estimular o uso de aplicativos que estimulem a aprendizagem, que sejam divertidos também. E elas podem recomendar conteúdos que sejam apropriados para diferentes idades. Então a escola é sim a melhor fonte e a mais confiável para o uso positivo da internet. Uma das principais dúvidas dos pais, e certamente vocês já devem ter ouvido essa pergunta, qual é a idade mínima para uma criança ter um perfil numa rede social? E aí é super importante que as escolas ajudem as famílias a tomar decisões, claro, baseadas em algumas questões aí, tá? Não é uma regra geral que vale para todo mundo, mas vamos pensar em algumas questões importantes. A primeira é a idade da criança. É um pré-adolescente ou é uma criança pequena? Deve-se pensar regras diferentes para diferentes idades. Outra pergunta é sobre os motivos que essa criança diz para querer participar de uma rede social. Por que ela está pedindo para participar de uma rede social? Então se deve conversar muito antes de decidir ter uma conta. Explorar os motivos, perguntar por quê e investigar se é algo passageiro ou não. Redes sociais têm idade mínima e viola as regras mentir a idade. E claro, mais do que a idade, é a maturidade da criança. Envolve o quanto as crianças sabem lidar com pessoas conhecidas e desconhecidas em ambientes online. E ter algumas noções básicas de segurança, como por exemplo, saber responder a contatos com estranho, ou seja, não responder. Reportar conteúdo impróprio, bloquear, denunciar, pedir ajuda. Conhecer as regras e usar as ferramentas de segurança dos serviços. Isso também é uma questão importante. Além disso, uma criança, para usar uma rede social, ela precisa ter a expressa autorização dos pais. Então, se a escola, em alguma atividade, propõe o uso de redes sociais, só com a autorização dos pais. Os pais devem ser responsáveis pelo acesso à conta e se responsabilizarem pelo uso do serviço. As famílias, elas têm diferentes estilos parentais, é verdade. Não se trata de discutir aqui qual é o melhor ou o pior, mas os pais devem prestar atenção que estilo que eles têm. Tem pais que têm um estilo mais coruja, curte tudo que os filhos fazem nas redes sociais. Tem um que faz o estilo mais amiguinho, que tem um perfil na rede social só para ser amigo dos filhos e acompanhar a vida online deles. Mas eles não precisam ser coruja, amiguinho, nem entender tudo de internet, nem olhar tudo que os filhos fazem na internet. O diálogo e a confiança é o que pode fazer a diferença.